Olá, estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Sintonia. Eu quero mandar um grande abraço às emissoras que acreditam no nosso projeto e que já renovaram a parceria para 2026. Um abraço para os ouvintes da Rádio Pampa, FM 97.5. Pelo FM 97.5, sempre aos sábados e domingos pela manhã, a gente chega para Porto Alegre, para a região metropolitana, para muitos municípios, sempre com convidados especiais aqui no estúdio. De vez em quando gravamos em Brasília, de vez em quando gravamos também aqui em Porto Alegre, direto do estúdio da ProHub, no prédio 7 da PUC, na Faculdade de Comunicação, Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade aqui da PUC. Um abraço também, hoje um abraço especial. Eu quero ir a Livramento. Alô, Livramento. Alô, Kamal Badra. Alô, meu amigo Antônio Badra. Eu tô com esperança que esse programa chegue lá pela RCC de Livramento, que eu gosto de conversar com aquela querida população. A gente está recebendo a visita hoje do Antônio Badra, um grande amigo, proprietário do grupo A Plateia, jornal A Plateia, RCC FM, está nos visitando também no dia de hoje. Um abraço também para os ouvintes da Rádio A Hora do Vale do Taquari. Por lá a gente chega em Lajeado, Teutônia, a gente chega também em todas as cidades ali do Vale do Taquari, Estrela, Mussum, Roca Salles, nos acompanha durante o final de semana lá na Rádio A Hora. E também na Rádio Acústica, essa a rádio do nosso coração, né, do nosso Fábio Renner. Lá a gente chega para Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Turuçu, Chuvisca, Pelotas, Rio Grande, lá sempre nas noites de quarta-feira, a partir das 22 horas, e também aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, sempre com o nosso programa Sintonia. A gente está chegando no final do ano, esses últimos programas, a gente sempre faz um balanço do ano em diversos temas estratégicos, na economia, na educação, na própria política, debate esses temas. No futebol, foi um ano agitado também no futebol para a dupla Grenal, infelizmente não com resultados positivos, mas o fato negativo também agita a dupla Grenal, a gente vai falar sobre isso também. E a gente faz esses programas de retrospectiva, sempre eu convido convidados especiais, com muito conteúdo, com muita experiência. E hoje eu estou recebendo 3 convidados especiais para tratar alguns assuntos. E eu começo dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Eduardo Freire, conhecido como Dudu Freire, ele que foi prefeito 8 anos de Palmeira das Missões, foi presidente da FAMURS, e é sempre um grande convidado nos meus espaços. Eu sempre convido o Dudu Freire para estar presente. Dudu, bom dia, boa tarde, boa noite, porque cada rádio roda num horário. Então, seja bem-vindo aqui no nosso estúdio, na PUC. Você sempre entra por telefone, hoje presencialmente conosco. Seja bem-vindo, Dudu Freire. Bom dia, Voltaire, boa tarde, boa noite, como tu disse. Para mim é uma satisfação estar mais uma vez aqui participando do seu programa, saudar também os demais convidados. E espero poder colaborar aí, discutir um pouco sobre política, que é o tema que a gente vem colaborando nas diversas vezes que participamos junto contigo. Eu estou recebendo hoje também a visita aqui no estúdio, já foram lá no estúdio em Brasília, 2 especialistas em educação. Educação que é um tema tão importante, que é o Dr. Marco Jordão e também o nosso Calil, que estão nos visitando e vão participar para falar sobre educação, falar também sobre projetos da melhor idade, da terceira idade. Jordão, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Sintonia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Voltaire, por mais uma vez permitir a gente estar presente aqui e falar sobre temas tão relevantes, né? E na companhia aqui do Dudu. Lembra quando o Dudu foi presidente da FAMURS lá em 2019? Foi presidente da FAMURS lá, já trabalhava com educação e estando junto lá com a FAMURS também, apoiando e levando a mudança e a transformação nos municípios através da educação, desde lá. Calil, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa Sintonia, aqui para a Rádio Pampa, a Rádio A Hora e Rádio Acústica, Calil. Obrigado, Voltaire. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer, e agradeço também a oportunidade de discutirmos um pouco sobre economia, sobre cidadania e educação. Eu vou começar com política, vou começar com o Dudu, que foi prefeito 2 vezes de Palmeira das Missões. Dudu é uma figura muito respeitada dentro do PDT, ele é um militante do PDT
E recentemente, Dudu, você foi representar o presidente nacional do PDT, o ex-ministro Carlos Lupe, foi representar também o presidente estadual do PDT, o Romildo Bolzan, e representar também a pré-candidata ao governo do estado pelo PDT, Juliana Brizola, no pré-lançamento, no lançamento da pré-candidatura do Paulo Pimenta ao Senado e do próprio Edgar Preto ao governo nessa conjuntura. Você foi o escolhido pelo PDT estadual e nacional para fazer esse debate, fazer essa representação. A gente está chegando no final de 2025, Dudu. 2026 é o ano de eleição. Qual é o balanço da conjuntura política, Dudu, sob o ponto de vista dos apoios que o PDT vem costurando? Eu acho que a gente já pode dizer que o PDT já tem um compromisso com o presidente Lula, esse é um apoio que já está costurado, mas também com o que se desenha para 2026, sob o ponto de vista do governo do estado, Dudu Freire. Olha, Voltaire, como tu disse, nós estivemos na pré-convenção do Partido dos Trabalhadores, que apresentou como pré-candidato Edgar Preto ao governo do estado e também o deputado Paulo Pimenta buscando uma vaga para senador. Estivemos representando o presidente Romildo, o presidente Lupe e a nossa candidata, a pré-candidata Juliana Brizola, que pretende concorrer a governadora do estado. Nós temos um pré-acerto, porque agora nós estamos todos na fase da pré-campanha. Um pré-acerto com a candidatura do presidente Lula. O PDT faz parte do governo federal desde o início, continua fazendo parte da base do governo federal, e nós temos essa convicção que o presidente Lula será o representante de um conjunto de partidos de esquerda e de centro-esquerda na sua reeleição no ano de 2026. Com relação ao estado do Rio Grande do Sul, a gente vem buscando, principalmente em virtude do posicionamento que a Juliana Brizola vem apresentando em praticamente todas as pesquisas de opinião, ou ela está à frente nas pesquisas ou em segundo lugar, buscando que os partidos de esquerda, centro-esquerda e todos aqueles que valorizem o Estado Democrático de Direito possam ter a Juliana Brizola como sua representante, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, que lançou a pré-candidatura de Edgar Preto. Nós estivemos lá passando o recado dos nossos presidentes, firmando o compromisso que a gente tem com o governo federal e dizendo que nós queremos manter o diálogo com todos os partidos do campo da esquerda, do centro-esquerda, do campo progressista, aberto para que a gente possa ter uma candidatura forte em 2026, um palanque forte e unido aqui no Rio Grande do Sul para o presidente Lula, coisa que não aconteceu na eleição passada. Inclusive, o presidente Lula enfrentou um segundo turno e não teve palanque aqui no Rio Grande do Sul. Ele teve uma derrota de aproximadamente, uma diferença de 6% aproximadamente no primeiro turno, e essa diferença no segundo turno passou para 13% por falta desse palanque. Então, pensando com muita responsabilidade, nós precisamos ter um palanque viável, com densidade eleitoral e que garanta a presença do presidente Lula no segundo turno, se houver um segundo turno, e também que possa ter condições de vencer as eleições, não apenas passar do primeiro para o segundo turno. Então é essa a proposta que o PDT vem trazendo, vem debatendo, né, porque o PDT ele é famoso por estar empurrando o caminhãozinho de alguns partidos da esquerda, mas o nosso caminhãozinho dificilmente alguém empurra. Então, pelo posicionamento que a Juliana tem nas pesquisas hoje, que é um posicionamento muito bom, nós esperamos construir essa aliança em torno do nome dela. Dudu, a gente está chegando no final do ano de 2025, sempre a gente faz uma reflexão, uma retrospectiva. Na sua opinião, qual foi o grande acerto do governo do presidente Lula para a população em 2025? Se a gente voltasse a 2024, hoje a popularidade do presidente Lula está muito maior. Hoje, inclusive, se fala que o presidente Lula pode ganhar a eleição num primeiro turno. Eu mesmo vejo a direita ainda desorganizada. Essa semana foi confirmado o nome do Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência. Existia uma expectativa para que fosse o Tarcísio por parte da direita. Agora vem o Flávio Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está lá escondido nos Estados Unidos, não pode voltar para o Brasil. Operou contra o Brasil, né? Comemorou, inclusive, a imposição de taxas do Trump em cima de vários setores da indústria brasileira, taxas que depois o presidente Lula conseguiu se reaproximar do Trump e reverter. Como é que você vê os acertos e a conjuntura nacional nesse momento? Olha, Voltaire, esse ano foi um ano
muito movimentado em termos políticos. A gente tem aí um ex-presidente preso, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Que é o Bolsonaro. por uma tentativa de golpe, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso por si só já é um fato extremamente relevante que deve ser considerado. Nós temos uma disputa entre o Brasil e os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo. Os Estados Unidos não vem disputando apenas com o Brasil, mas o Brasil foi vítima de taxações dos Estados Unidos. Por mais que a balança comercial seja favorável aos Estados Unidos, a gente viu que teve uma interferência política nisso, né? E considero que é um fato muito importante do ano, principalmente a postura que o presidente Lula manteve da defesa da soberania nacional, não se entregar pelas pressões, né? Saber lidar com a pressão e com a forma como o presidente Donald Trump vem adotando de pressionar o tempo inteiro, de blefar, de apostar todas as fichas, depois recuar. Então, o Lula foi muito bem nisso, o governo em si foi muito bem, fazendo inclusive que essas taxações, algumas delas e a grande maioria, né, fossem aliviadas agora há poucos dias atrás. Então, são fatos extremamente relevantes. Também temos conquistas do governo. O governo vinha para um ano que a tendência era de uma inflação muito mais alta do que a gente está fechando o ano. Nós tínhamos uma tendência também de fazer com que o desemprego voltasse a subir com uma desaceleração econômica em virtude dos altos juros. Isso não aconteceu, pelo contrário, o desemprego baixou, a inflação se manteve controlada. Tivemos avanços sociais, principalmente a notícia que mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha da miséria, né? Pessoas que muitas dessas passavam fome, coisa que não pode mais acontecer num país do tamanho e da força econômica que é o Brasil. Isso é uma conquista importante. Tivemos uma batalha no Congresso Nacional que demorou mais de um ano para aprovar a mudança na faixa do imposto de renda, que beneficia milhões de brasileiros, principalmente na faixa dos 5 mil a 7 mil reais. Isso é importantíssimo, é uma conquista muito importante. Nós tivemos a recuperação da popularidade do presidente Lula. No meu ver, essa popularidade deveria estar maior, né? Não estar, porque o Brasil ainda vive uma polarização muito severa. Não é só o Brasil, é o mundo todo, e aqui no Brasil isso está acentuado. Existe uma indefinição muito grande para o quadro eleitoral do ano de 2026. A gente viu aí que o Flávio Bolsonaro foi lançado pelo seu pai, segundo ele, que alguns líderes do Centrão, alguns governadores que pretendem concorrer a presidente não gostaram muito. Então a gente não sabe o que ocorrerá realmente nessa faixa aí do centro-direita, da ultradireita, mas a gente não pode ignorar que eles devem vir forte para a eleição. Eu não levo eleição como barbada, né? Muita coisa pode acontecer até lá. Acho que mesmo com o Flávio Bolsonaro, porque eu sinto um desgaste até da direita. Eu converso em alguns grupos que tem a indústria aqui no Rio Grande do Sul, empresários, e até entre esse povo que é mais voltado ideologicamente à direita, há um grande desgaste envolvendo o nome Bolsonaro. Pelo Bolsonaro estar preso, eles achavam que tinha que ser um outro nome para unificar a direita, e o Flávio Bolsonaro, quando foi lançado, até o mercado reagiu. A gente teve um descontrole do mercado. Eu acho que o presidente Lula pode ganhar no primeiro turno. Não, eu acredito na vitória do presidente Lula, espero que isso aconteça, em especial no primeiro turno, para não ter sofrimento. Mas a gente tem que ser coerente na análise, né? A eleição não é uma eleição definida. Qual foi a diferença de votos do Lula para o Bolsonaro na última? 1 milhão? 2 milhões? A diferença foi de 1%. Isso dá o quê, mais ou menos? 1 milhão de votos? 2 milhões? Mas é que os votos... O voto é tendência, né? Tendência. A gente não pode transformar o voto em número. Tá bem, tá bem. Porque Isso é uma explicação interessante. A gente vai para a semana da eleição, aparece na pesquisa lá uma diferença de 5%, diz, são 30 milhões, 20 milhões de votos. Como que vai virar 20 milhões de pessoas em 4, 5 dias? Sim. Mas é que o voto é tendência. Vem uma notícia, vira milhares naquele minuto, entendeu? Então, não dá para ser analisado por milhões de votos, e sim pelo percentual. Então, é uma eleição que tende ainda a ser parelha, né, usando um termo do gaúcho aqui, por mais que tenha o favoritismo do presidente Lula, que se recupera no ano de 2025, porque o ano de 2024 o quadro não era esse, o quadro era a tendência
de uma não reeleição, e aí houve essa recuperação do governo, né, tem números melhores em 2025, houve uma postura mais firme do presidente Lula, principalmente com relação ao Congresso, que hoje é o principal problema do Brasil. Hoje é o principal problema do Brasil. Muitos jogam nas costas do STF, que o STF se mete demais, onde não é chamado, mas se não tivesse o STF para controlar pelo menos a proteção da Constituição brasileira, nós estaríamos ferrados, porque o Congresso hoje age conforme os seus próprios interesses, como diria Leonel Brizola, né? Tanto é que segurou um projeto aí de isenção de imposto de renda na faixa de R$5 mil por mais de 8 meses. Você foi prefeito 8 anos, você presidiu uma federação que responde por 497 prefeituras do Rio Grande do Sul, que ele coloca na mesma condição de um presidente da Assembleia, de um governador do estado, na mesma mesa de debates. A vida do brasileiro não está melhorando? Porque o brasileiro, mesmo com a vida melhorando, pode ideologicamente ir de novo num Bolsonaro que está preso por golpe militar, na tua opinião? Eu acho que a vida da maioria está melhorando e a gente tem que ter essa análise conforme os números nos demonstram, né? Então, como que eu posso saber se a vida do brasileiro está realmente melhorando? Quando se apresentam números que demonstram que o desemprego está atingindo seus menores índices, que a inflação está controlada, que mais de 30 milhões de pessoas saíram da miséria, que nós estamos conseguindo, mas mesmo assim, eu vou te dar um exemplo, exemplo que pode ser um exemplo clássico, né? É a questão da pandemia. Todo mundo sabia que tinha esperança, todo mundo não, entre aspas, a vacina, é a vacinação, nós precisamos da vacinação. Para terminar com a pandemia, a gente precisa ter a vacina. Essa vacina descoberta, essa vacina aprovada, demora 6 meses, 8 meses, 1 ano. Quando veio a vacina, foi a esperança de vida e conseguiu controlar a pandemia. Até hoje, tem pessoas que não se vacinaram e que são contra a vacina, né? Então a coisa contesta-se até a ciência. Imagine essa questão se a vida melhorou ou piorou. Dependendo da região que tu vai do Rio Grande do Sul, quando teve a saca de soja a R$200, que foi uma coisa atípica há 2, 3 anos atrás, hoje a soja a 130, 140 não contempla. Não está bom para mim, porque eu tive um período com a soja a R$200, mesmo que aquilo era fora do normal, não o que está acontecendo agora, porque historicamente a saca de soja equivalia a $10, né? Hoje está mais de $20, $20, $30, mas mesmo assim não contempla, porque ela já chegou a R$200 ou mais de R$200. Então, para aquela pessoa, piorou, ela tem essa leitura, né? Aí tu vai para o eleitor que é mais conservador na pauta de costumes. Ele está ali todo dia sofrendo, trabalhando, ele não tem tempo de analisar a política dia a dia. Porque a grande maioria da população, Voltaire, ela não está fazendo política como a gente faz. Ela não está pensando, ela está se defendendo, tentando trabalhar para comer, para dar estudo para o filho e tal. Outra realidade, ele vai pensar política no mês da eleição. E assim ele vai analisando a questão da internet, daquilo que entra, da notícia, muita coisa é fake news, do pastor que diz uma coisa, da rádio que diz outra, da televisão. Então é muito complicado. Né? É muito complicado. Por isso que tem que ser, análise, por isso que tem que ser valorizado essa recuperação do presidente Lula, porque esses índices positivos, eles acabam impactando também na aprovação dele. Não é uma subida só política, porque o filho do Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos. Não é isso. Colaborou, claro que colaborou. No momento que o cara vai contra o seu próprio país, colabora. Vai contra as empresas nacionais, colabora. É óbvio. Mas se a inflação não estivesse controlada, se as pessoas não estivessem conseguindo mais facilmente o seu emprego, se as pessoas continuassem passando fome, esses índices não iriam melhorar. E 10 filhos do Bolsonaro lá, que a população seria favorável que bombardeassem o Brasil. Né? Então a gente tem que analisar essas questões que não é tão fácil. Não é uma matemática tão simples dizer assim, não melhorou, está provado. Tu prova que a vacina salva e mesmo assim as pessoas são contra a vacina. Todo mundo sabe a questão da crise climática. Olha o que o Rio Grande do Sul passou e Porto Alegre passou o ano passado. Uma coisa terrível. Tivemos Porto Alegre embaixo d'água, pessoas perderam as suas casas, perderam vidas. Todo mundo sabe que isso está ligado à crise climática. E a gente tem os negacionistas do clima. Nós temos o presidente da maior potência do mundo que diz que isso não existe e não quis vir aqui na COP. Né? E foi eleito na maior potência do mundo. E quantos milhares de pessoas, né, defendem isso? Quantas pessoas que a gente considera inteligentes,
né, defendem isso. Então existe esse negacionismo. Por isso que a coisa não é tão fácil assim a gente achar, não, mas está aqui, comprovou e pronto, né? Eu vejo que em determinados setores, Dudu, e aí eu quero que você nos explique essa análise, determinados setores tentam impor para a sociedade, principalmente setores de direita, que quando você é de esquerda é como se você tivesse dizendo, eu sou de esquerda, então eu defendo ter uma condição mais baixa, como se a pessoa fosse ascender, ela tem que ser o mesmo lado ideológico do patrão, então assim, a pessoa vai ganhar um pouquinho mais, então ela tem que ser de direita, porque é isso que eles pregam nos trabalhadores. Por que isso? Que comportamento é esse da sociedade, principalmente das últimas eleições para cá? É porque isso aí também tem muito a ver com a disputa de classe, né? Tá. Então, hoje, você ser de esquerda, né, parece que você é pobre. Pois é. Né? Você ser de direita é grife. Pois é, isso. É isso que eu queria isso falar. Há poucos anos atrás não era. Agora, não era, né? pouco antes do bolsonarismo, a pessoa que tinha vergonha de dizer que era de direita. Tu não via manifesto Não, a pessoa direita, tinha né? vergonha de dizer que era direita porque remetia ao período da ditadura, da tortura, dos 20 e poucos anos que o Brasil ficou sem democracia. 64, né? 85. De um período para cá, as pessoas começaram a ter a coragem de se assumir de direita. E aí começa todo um discurso que tem a ver com a questão de classe, com a disputa de classe, com a relação de emprego, com aquela colocação da máxima do empreendedorismo. Isso não é de graça. Sim. Né? O que é o empreendedorismo? É você não ter patrão, é você controlar a sua vida. Daí, quem é que controla a sua vida? O cara que está entregando o lanche ali de bicicleta, sendo atropelado. Né? É o Uber, é o motoqueiro, é o vendedor de docinho na rua. Ele é um empreendedor, ele é um empresário, passam essa falsa visão para ele e ele pensa que ele trocou de classe. Ele tem a esperança. Pega um influencer que ganha milhões e que é uma exceção e muitos têm esperança que vão ser igual àquele. E aí tu tem 100 desses e 2, 3 milhões que nunca vão chegar perto. Né? Então essa falsa ilusão que mudou a relação de trabalho, enquanto isso a empresa, a Uber, não precisa pagar, não precisa pagar fundo de garantia, isenta, né? Ela não precisa pagar um plano de saúde, se o cara for atropelado, acabarem com o carro dele, é ele que vai pagar. Né? Mas ele é um empreendedor. E o pior é que vai para cabeça. Ele se sente assim, ele né? se sente. Quando quiser colocar direitos para esse tipo de empreendedor, eles ficaram bravos. Não, para mim não. Então vamos me atrapalhar, vou perder o meu emprego. Entendeu? Então existe uma disputa de classe. E daí tu pega os novos ricos, eles não querem ser da esquerda. Né? Tá fora da moda do empreendedorismo, da inovação ser de esquerda. Então é uma questão assim que é difícil de a gente analisar, mas tem a ver. Né? Tem uma estratégia, né? Tem muito a ver com essa questão aí do modismo do momento que mistura classe, economia, né, e a vida de cada um. Dudu Freire, você está ouvindo Dudu Freire, foi 8 anos prefeito de Palmeira das Missões, figura importante, foi presidente da FAMURS. Eu converso, Jordão, com muitos deputados federais do PDT, mas especialmente tem uma relação muito boa com o deputado federal Pompeu de Matos, que é o deputado federal mais votado. Eu encontro o Pompeu e ele fala assim, o Dudu só não foi deputado estadual porque não quis. O Dudu só não foi deputado estadual porque não quis, que era presidente da FAMURS, se quiser vai voltar a ser deputado. Isso é legal de falar, né, Dudu? Porque na vida política, né, Dudu, ela não é uma vida fácil e uma campanha, uma pré-campanha, exige organização, exige investimento financeiro. E você, naquele momento, estava num período familiar que o teu foco era um foco educacional, a filha indo fazer medicina, você se mudando de cidade. Explica para quem foi teu eleitor e tinha essa expectativa que naquela eleição você fosse deputado, o que passou na tua cabeça naquele momento? Olha, Voltaire, nós realmente, eu acho que tem o ditado, deixa eu passar o cavalo encilhado, né? Eu teria boas chances, se tivesse concorrido na eleição passada, de ter sido eleito deputado estadual, ou se não fosse eleito, ficaria muito próximo disso. Mas nós tínhamos uma estratégia partidária, principalmente voltada naquele período aí para a eleição a deputada federal Juliana Brizola, e a Juliana ela fez o quê? 100 mil votos? Não, ela fez 69 mil. 69 ela perdeu mil. por 1.000 votos para o deputado Afonso Mota, que é um grande deputado. Puxa vida, e acabou não sendo eleito. 69 mil votos, foi bem ajudado. E ela era deputada estadual. Sim. Né? E por um período houve uma indefinição se ela
concorreria à federal, né, ou se ela retornaria as suas forças para a campanha de reeleição à estadual. E esse período fez com que eu me retirasse da minha pré-campanha. Porque ao mesmo tempo eu fazia campanha para ela estadual, uma pré-campanha para ela, e para ela federal e para minha estadual. Quando houve a definição, ela podendo voltar a ser candidata a estadual e não ir à federal, eu recuei por 3, 4 meses, e isso acabou sendo decisivo, porque os outros candidatos acabam entrando na tua região. Começa a pré-campanha tocada, né? E hoje existem dois tipos de política, principalmente quando se fala no legislativo, né? Nós temos 2 perfis de deputados. O deputado que trabalha com a presença, né? O deputado que ele quer presente, que tu liga para ele atende o telefone, vai na festividade, ele vai no aniversário, ele vai no enterro, ele vai na missa de 7º dia, ele vai na formatura, ele visita a feira, ele visita o rodeio, ele visita o prefeito, os vereadores, por mais que não seja do partido dele, é aquele que mora dentro de um veículo, né? E o Pompeu faz muito bem isso. Pompeu é um dos que mais roda o Estado, é incrível o que ele trabalha. E aí a gente tem os outros deputados, que são deputados de opinião, que mesmo eles nunca tendo visitado tal município, ele acaba sendo bem votado, porque ele consegue defender uma pauta específica ou votos nichados. Isso acontece aí, por exemplo, com a deputada Melchiona, da esquerda, faz 200 e poucos mil votos, 300 mil votos, em todos os lugares do Rio Grande do Sul, mesmo sem visitar aquele lugar. Acontece do lado da direita com o Van Hatten. Sim. Então são deputados de opinião. Então tem 2 características. Ou tu anda muito, né, ou tu tem um posicionamento muito firme, ou para um lado, ou para o outro. E uma rede social rede organizada chegue, hoje, rede social hoje organizada, forte, né, para fazer com que chegue a tua opinião às pessoas, né? São essas 2 características. Eu não tinha essa questão da presença, porque eu não era deputado, mas tinha um posicionamento, e tem um posicionamento forte, ideológico, dentro do meu próprio partido. Existem disputas, né? A gente tem as correntes, todos os partidos têm, o PDT também tem as suas, e todo mundo sabe que eu sou um militante mais à esquerda, um brisolista raiz, sigo à risca aí os ensinamentos do Brizola, assim como o meu pai. E naquele momento acabei não conseguindo ser candidato em virtude dessa parceria aí que nós temos com a Juliana Brizola. Você pode me seguir no Instagram, viu, pessoal? @voltaire.santos. @voltaire.santos. Ali você pode falar o que você está achando do programa, pode mandar uma mensagem. Eu gosto muito quando o ouvinte está ouvindo no carro, principalmente em Porto Alegre, ouve muito o FM 97.5. Aí você faz o seguinte, você filma ali o rádio do carro no FM 97.5 e posta no story. Tô ouvindo você sábado, domingo, e eu reposto, porque eu acho muito legal. Ganha uma pizza, pode ser um chopp, uma pizza, ganha uma amizade, mas eu acho muito legal essa troca com o ouvinte. A gente nunca sabe aonde o ouvinte está. Às vezes o ouvinte está lá na Zona Sul, às vezes ele está, esses dias recebeu uma mensagem de um casal, a Tília e o Donato, que são amigos do meu pai, estavam caminhando no gasômetro, ouvindo no fonezinho o programa da Pampa, esse que a gente está fazendo agora, e mandaram um WhatsApp, botaram ali no story do Instagram. Isso é muito legal, essa interação com o ouvinte. Eu estou recebendo aqui, esse que você está ouvindo é Dudu Freire, foi 8 anos prefeito de Palmeiras das Missões, foi presidente da FAMURS, representou recentemente o PDT estadual e nacional em eventos importantes aqui em Porto Alegre. Estou recebendo também aqui Marco Jordão, grande especialista em educação, Jordão. E sabe, Jordão, que eu acho que eu estou sentindo a falta nas nossas escolas, principalmente da questão da educação financeira. Por que está tão distante a educação financeira ainda das escolas municipais, estaduais? Por que falar sobre dinheiro, rendimentos, ainda é um tabu, na tua opinião? Então, Voltaire, essa questão da educação financeira, agora o presidente sancionou. Pois é, isso obrigatório. Isso que eu vi, né? Isso vai mexer com esse mercado educacional, né? Quando se não tem obrigatoriedade, acaba não acontecendo. Eu acho que a partir de agora o movimento vai, né, entrar para dentro do portão. Por quê? A escola, ela lida com várias demandas, né? E o tempo didático é o mesmo, ele tem 200 dias letivos. E acaba que eles vão priorizando pautas que já lá vamos dizer, na base, não se consegue cumprir.
né? Por uma série de fatores. Né? Tem uma série de fatores. Né? A gente está falando da educação financeira, mas não pode esquecer da alfabetização. Claro, claro. E como que vai trabalhar com a criança com educação financeira se ela não foi nem alfabetizada? Sim. Né? Então, acho que esse é um grande dilema. Né? E agora, se tornando obrigatório, começa a se ter a organização dentro da escola, começa o professor a se preparar para isso. Eu acho que agora sim, agora nós vamos avançar e vamos ter uma pauta mais ter definida. Essa pauta, né? mais definida. Assim como o Dudu aqui acabou de comentar da questão climática, gente, não pode esquecer, o presidente também, no final do ano passado, ele sancionou, e é obrigatório dentro do currículo das escolas, se trabalhar também a questão climática, questão ambiental. Né? Então, isso são avanços para a educação, que são pautas que são importantes, que têm que ser trabalhadas, sim, né? E para esse desenvolvimento. Então, eu acho que agora a gente vai no caminho. Mas antes, só um pouquinho. Claro, por se favor. você me permitir, eu queria claro primeiro é claro que eu permito. parabenizar o Dudu. Não, então tem uma análise. Eu considero o Dudu com um grande repertório político. Muito Dudu, bom mesmo. Porque uma análise muito clara para o ouvinte, assim, né? Uma das coisas muito importantes, né? E aqui observando a fala do Dudu, eu acompanhei ele quando ele foi presidente da FAMURS também, é justamente a questão da fidelidade. Isso né? é muito a bacana, questão né? de acreditar naquilo que ele se propôs para a política, né? Desde o tempo que ele iniciou. Hoje a gente vê muito pula-pula. Hoje eu sou direita, amanhã eu sou esquerda, hoje eu sou isso, hoje eu sou aquilo. Né? Hoje eu estou sem partido, amanhã eu já estou com partido de novo. Tudo por oportunidades. Né? Então, parabéns, Dudu. Né, por seguir isso, sacrificou a candidatura dele a deputado, pelo projeto, pelo ideal partidário, e eu vejo que isso engrandece hoje ele também em outros projetos, né? O fato dele representar hoje o PDT estadual e nacional nesse evento mesmo, sim, faz com que as pessoas já tenham essa visão também, por isso que ele estava lá. Né? Então, parabéns mesmo, Dudu, não é demagogia, e fico feliz de estar aqui com o PDT, né, que sempre foi um partido que defendeu muito a educação. A escola de né, tempo integral. Desde o tempo do Brizola, lá os Brizolão, lá no Rio de Janeiro, e outros projetos que foram encampados. Né? Então, através da educação é que a gente transforma o mundo. Deixa eu colocar um assunto na roda, eu quero colocar já o Calil nesse pinga-fogo aqui. É assim, Calil, não tem pergunta combinada, né? O Jordão sabe, o Dudu sabe. Calil, qual é o teu posicionamento sobre a escola de tempo integral do aluno, são os CIEPs, né? Que começaram lá atrás com Brizola, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, com Colares, espalhando os CIEPs. Eu, na minha visão, senhores, e quero depois que rodar aqui os especialistas em educação e ir para a experiência de quem foi prefeito, acho um modelo muito adequado do aluno se alimentar, ter outras atividades, poder ter outras, conviver mais no tempo escolar. Às vezes os pais têm que trabalhar e aquele aluno ficaria sozinho em casa. Qual é a tua visão, Calil? Eu sou muito favorável à escola de tempo integral, mas não favorável à escola de tempo estendido. E faço aqui uma divisão bem clara. Por favor. Uma escola de tempo integral ele tem que ter uma planificação do que fazer. Mais do mesmo não vai dar certo. Então eu preciso trazer inovações, preciso trazer questões contemporâneas para serem discutidas com os alunos. A questão do empreendedorismo, a questão da economia financeira, a questão da educação financeira, a questão da religião, são temáticas que foram durante muito tempo polêmicas à escola básica e que precisam ser revistas. Então, a escola de tempo integral, né, que foi um sonho iniciado, semeado no Rio de Janeiro, aqui também pelo Colares, pelo governador, deu muito certo a partir do momento que o prefeito entendeu a proposta, que começou a fazer um investimento, porque não é apenas manter o aluno em tempo integral. Eu preciso oportunizar que o professor que tenha esse aluno também tenha reoxigenação,
tenha outras orientações, que seja realmente um aporte seguro de um tempo de qualidade. Então, há uma diferença muito grande entre a escola de tempo integral, que existem recursos do Ministério da Educação, as prefeituras acabam perdendo esses recursos, porque não fazem projetos interessantes, seguros, fazem projetos ruins e o Ministério barra, com toda certeza, e deve barrar, e escolas que não fazem nada, né? Então, nós temos, assim, duas situações bem distintas, que a proposta ainda não foi compreendida pelo educador, sabe? Fazer com que o aluno tenha uma extensão de tempo, só que essa extensão de tempo não tem qualidade, não tem inovação, não tem reoxigenação de ideias, de nada vale. É mais do mesmo. Então, a política de escola em tempo integral é correta, é justa, desde que seja bem pautada, bem estruturada. Jordão. E até pegando o gancho aqui do que o Calil está falando, a falta de entendimento pelos municípios do programa do ensino integral, ele é gigantesco. Porque assim, a gente roda o Brasil inteiro, tá, Voltaire? Sim. E assim, recentemente, num estado vizinho aqui, a gente identificou um município que atende todas as questões que o Ministério da Educação coloca como ensino de tempo integral e não escola de tempo integral, porque o entendimento de escola de tempo integral é que ele precisa ter um prédio lá, e como que ele vai fazer para ter tantos prédios para manter todos os meninos o dia inteiro. E não é isso, né? O programa do governo, ele fala em ensino em tempo integral. E aonde, se eles aprofundarem, forem estudar realmente o que se pede, ele se pede que faça dentro de espaços, ginásio de esportes, uma praça, se utilize do município, né? do seu território como um todo para se trabalhar. E aí você consegue trabalhar a educação ambiental, um esporte, a matemática financeira, em outros ambientes, né? E aí muitos municípios deixam de ter acesso ao recurso porque eles ficam, não, mas eu não tenho escola, eu não tenho espaço, eu não tenho, né? E isso estava acontecendo com o município de um estado vizinho, onde ele estava perdendo recurso, mas ele estava cumprindo tudo que se pedia. Ele atendia tudo, porque ele fazia os movimentos Sim. dentro dos espaços. E faltava fazer o quê? Colocar isso no papel e registrar para o MEC. Sim. Né? E foi o que a gente auxiliou, né? E aconteceu dele ter acesso agora ao recurso. Então é falta de conhecimento mesmo, tá, Walter? Esse é Marco Jordão, especialista em educação, junto com o Calil aqui falando sobre educação. Dudu, você foi prefeito 8 anos em Palmeira. Explica para nós, você vivenciou, porque o seu pai, Dudu, o Américo Frei, também foi prefeito de Palmeira das Missões e conviveu na sua vida política com figuras como Colares e o Brizola no mesmo tempo em que eles estavam governando, vivenciou isso. O que era o projeto do CIEPS naquela época, de tempo integral, o projeto do PDT, e como estão esses projetos hoje? Porque os CIEPS, do ponto de vista da fórmula física, ainda existem em diversos municípios do Rio Grande do Sul. O que foi esse projeto e como está hoje e como deveria ser, Dudu? Existe, inclusive lá em Palmeira nós temos o CIEP, continua sendo uma escola muito forte, com uma estrutura excelente, né? Foi inaugurado quando meu pai era prefeito e o Colares era o governador do estado. Se não me engano, esse CIEP foi inaugurado em 95. É a política que o PDT defendeu desde o início, né? Que nós precisamos da valorização da educação, porque não existe país desenvolvido sem educação. Nenhum país, nenhuma nação do mundo conseguiu se desenvolver sem valorizar a educação. Isso está cada vez acontecendo mais, inclusive hoje na questão da mais-valia, né, do que tem valor, do que não tem valor. Hoje o conhecimento vale cada vez mais. Uma ideia, tanto é que a gente fala muito em inovação, né, mas não é um objeto que vale a ideia, é a criação, né, é a inovação e para isso precisa de uma educação forte. Eles imaginavam isso
desde sempre. O Brizola sempre pensou primeiro nas crianças, e a gente pode levar também para a questão que nós presenciamos há poucos dias no Rio de Janeiro, onde numa operação policial nós tivemos 130 pessoas assassinadas. O Brizola sabia da necessidade que o Estado tinha de disputar essas crianças, esses jovens, com a criminalidade ou com a falta de esperança. Naquela época já se tinha um crime organizado, não tão organizado como agora, mas já se tinha, e você precisava, né, fazer com que aquelas crianças tivessem esperança, e elas só teriam esperança através da educação, né, de ter uma formação, de praticar um esporte, de ter um ambiente que pudesse proporcionar para ela momentos de alegria. Aí o que o Jordão e o Calil falaram com relação às escolas de turno integral, que é a mudança do território, você ter uma praça, né, com um ambiente bom para que a criança participe de um esporte, ter uma quadra na comunidade. Foi isso que o Brizola idealizou, tanto é que ele dizia lá naquela época, quanto mais escolas nós construirmos agora, no futuro nós construiremos menos presídios. Ele já dizia isso. E tem muita gente ainda que atribui ao Brizola o problema da segurança do Rio. Pelo contrário, o Brizola tentou enfrentar o problema da maneira correta, que era disputar com o crime o jovem. Era disputar lá na base. Não, tu não precisa ir para o crime, tu tem aqui a escola, tem piscina na escola, tem quadra coberta na escola, tem campo de futebol, tem ginástica na escola pública. É isso que o Brizola tentou fazer, né? Mesmo que as condições geográficas de boa parte, principalmente do Rio de Janeiro, capital, tem, né? Do morro, que é difícil de chegar, que é difícil de construir uma estrutura. O Brizola tentou fazer isso lá, e muitos não entendem e de forma injusta querem atribuir ainda aumento de criminalidade ao Brizola, sendo que ele foi quem estava no caminho certo. E o caminho certo não é chegar lá e matar 120, 130, 140, 150, 200, porque no outro dia nós teremos mais 200. Nós teremos o jovem lá que não vai se contentar em ganhar um salário mínimo e não poder ter o tênis que custa o valor de um salário mínimo, de não poder ter o celular, que ele vai ter que trabalhar o ano inteiro para poder ter o celular parecido com o cara que está lá na Zona Sul, entendeu? Então ele tem que ter uma esperança na vida. A esperança e a educação não tem outra forma. E se nós não disputarmos o jovem dessa maneira, nós estaremos cada vez mais com esses atos de violência e aplaudindo essas questões, achando que isso vai ser solução para a criminalidade. Nós vamos agravar a situação. Quando a gente empilha preso dentro de uma cela, as pessoas dizem, é bem feito, ele tem que pagar, mas eles estão sendo recrutados para o crime organizado. O cara é ladrão, roubou um chinelo na rua e caiu dentro do presídio, o presídio controlado por uma facção, ele vai ter que escolher entre uma facção e outra, e quando ele voltar, a família dele já está dominada pela facção, porque deram um colchão para ele dormir, porque pagaram a Coca-Cola para ele dentro do presídio, pagaram a droga para ele dentro do presídio, e esse exército cresce cada vez mais, e a gente não trata esses assuntos da maneira como tem que tratar. E no Brasil nós temos um problema muito sério. A gente discute principalmente as principais questões, que são educação, saúde, segurança pública, a gente vai na onda do senso comum. E o nosso Congresso é o maior exemplo disso. Ele vai na onda, sempre na onda, na onda, na onda, e aqueles que a gente tem que ouvir, os especialistas em educação para tratar de educação, os especialistas em segurança pública, os especialistas na área da saúde, a gente sempre deixa em segundo plano e o senso comum acaba prevalecendo. Por isso que cada vez que tem um crime mais grave, se aumenta a pena, não se pensa de como enfrentar lá na base o que está acontecendo. É a questão que ocorre nas escolas, esses crimes absurdos de crianças que invadem escolas e matam pessoas, que tem aumentado no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos. Aí se pensa, tem que aumentar o muro da escola, tem que botar uma cerca elétrica, tem que botar um guarda armado, tem que ensinar a professora a atirar, tem que dar uma pistola para cada aluno, porque daí cada um vai se defender da melhor forma, mas não se pensa que tem que trabalhar a educação lá para que aquele aluno que tem algum problema, né, físico, algum problema psicológico, não seja abusado, não sofra bullying, que tenha um projeto educacional, que os professores estejam preparados para acompanhar o crescimento desse aluno, né, evitando problemas no futuro, que o colégio esteja bem equipado, que aqueles profissionais sejam valorizados, que tenham um sistema que facilite com que eles detectem situações mais difíceis, para lá na base isso não acontecer. Mas nós não. Quando acontece, é muro, é grade, é arma, né? Isso serve para tudo. Né? Isso serve para tudo. Por isso que a gente tem que valorizar cada vez mais
os especialistas e não cair no senso comum, que é o que acaba a classe política brasileira fazendo a maioria das vezes. São milhares de ouvintes que nos acompanham pelo FM 97.5 na Rádio Pampa, aqui de Porto Alegre. São milhares de ouvintes que nos acompanham na Rádio Acústica, FM 97.7 em Camaquã, Tapes Cristal, Cerro Grande do Sul, Mariana Pimentel e toda a região Centro-Sul e Costa Doce. E milhares de ouvintes também nos acompanham lá no Vale do Taquari, lá na Rádio A Hora, Lajeado, Teutônia, Mussum, Roca Salles, todos os municípios do Vale do Taquari. A gente chega também no Litoral Norte pela FM 97.5 da Pampa. Lá a Pampa entra firme e forte. Você que pega a Freeway, já está naquela boa vida do final de semana, que você vai para Atlântida, Capão da Canoa, Floripa. Tem um público que se organiza para isso. Né? É muito bom, é uma cultura aqui. Mas se você gosta de ir para a Serra ou gosta de ir para o interior, também nos acompanha pelas rádios. Dudu Freire, Jordão, Calil, Marco Jordão, Calil, 2 especialistas em educação, Dudu Freire também representando aqui as lideranças políticas que sempre vêm no programa. O Jordão, Dudu e Calil, vivemos uma era diferente. Estamos entrando em 2026, é o último mês de 2025. Cada vez estamos tendo menos filhos. Famílias cada vez menores. Certamente você, ouvinte, ou até nossos convidados, devem ter um pai ou uma mãe que tem 6 irmãos, 5 irmãos, ou o primo do pai que teve 5 irmãos, ou o bisavô que teve 8 filhos. Agora está reduzindo, às vezes tem 3, 2, 1, ou o casal que tem um pet já não quer mais ter filho. Estamos tendo cada vez menos filhos, a sociedade, a pirâmide está invertendo e estamos tendo agora que debater uma sociedade que está muito mais envelhecida, que tem muito mais idosos do que crianças. E como é que a sociedade fica num mundo com cada vez mais idosos acima de 60 e 70 anos, Jordão? Então, voltando. Eu acredito que agora a gente começa um movimento contrário também, né? Pois é. Um movimento de cuidado com essas pessoas. A gente falava em creche para as crianças, mas a gente vai ter que começar a organizar espaços de convivência também para as pessoas mais idosas, né? Exatamente. Eu vou falar pela minha especialidade, que é material didático. Sim. Né? Hoje, a gente viu necessidade, já tem um material didático para trabalhar com essas questões com idosos. Um material didático que oriente o cuidador, porque assim como a criança, né, tem que ter o cuidado, tem que ter a pessoa que vai trabalhar com a criança, tem que estar bem orientado para trabalhar com o idoso também. Porque senão ele chega, ele vai encontrar um idoso que ele já não aceita, né, que um mais novo venha falar assim, não faça assim, não faça assado, não, né? Porque ele tem a experiência, então ele não vai aceitar. Então, é um material didático que trabalhe para esse cuidador entender e saber como lidar, um material didático para que as famílias entendam esses idosos e também se adaptem às circunstâncias, né? Porque fora isso, fora a expectativa, né, que a gente está aí com 76,6, né, de média hoje da idade, isso acompanha também com uma série de outras questões, né? Nós temos o idoso que sofre de Alzheimer, a gente tem o idoso que sofre de outras situações, circunstâncias, e que se você não estiver preparado, você não souber conduzir, se você não for uma pessoa que se preparou para atender, você não vai ter paciência, você vai estourar, né, e vai criar situações ainda maiores. E a mesma coisa, um material específico para que esse idoso, né, entenda que ele está envelhecendo e que a vida mudou, que hoje ele já não tem o mesmo reflexo, ele tem que tomar um cuidado no sair da rua, né, porque a rua tá extremamente perigosa em todos os sentidos, né? Sim, sim. Você pega aí essas motonetas elétricas aí, Sim. sem legislação Pois ainda, está sem sendo carteira, criada, né? todo mundo anda sem carteira, sem capacete, e eles acham que são donos da calçada,
Né? Se você duvidar, você é atropelado na calçada por uma motoneta elétrica. Curitiba está cheio, né? Curitiba. Estava vendo uma reportagem, está cheio, né? Você vai ali, o litoral catarinense, ali, Balneário Camboriú, então ali é uma loucura. Né? Você não anda, só tem motoneta. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização das famílias, da comunidade como um todo. Ô, Calil, a sociedade envelhece mais, envelhece melhor ou pior, na tua opinião? Essa é uma temática interessante, né? A gente pode voltar às políticas públicas voltadas à longevidade, né? E, por sorte, o Brasil tem feito alguns avanços em relação a essa longevidade. Recentemente, a ONU lançou uma pesquisa apontando que em 3 décadas a população de idosos, ou seja, acima de 60 mais, portanto, será muito próxima de crianças. E como você falou tão bem, os nossos pais tiveram mais filhos, né? Nós talvez não tenhamos a quantidade de irmãos que temos. E talvez nossos filhos sequer tenham seus próprios filhos. Essa é uma política da natureza, tá? Se envelhece bem, se envelhece mal, é uma questão realmente de estudo mais acadêmico, mais da universidade. É claro que a nossa preocupação, ela tem uma conversa triangular. Eu preciso entender esse idoso, a forma como ele chegou até aqui, entender a família, como é que é o trato da família junto a esse idoso, mas principalmente o gestor. O que o gestor está fazendo para que eu tenha espaços criados para que esse idoso, a terceira idade, tenha, sim, com respeitabilidade, uma convivência cordial, harmoniosa, espaços lúdicos, espaços que sejam repensados para essa faixa etária, que nos assusta momentaneamente, né? Nós temos algumas famílias que ainda têm o idoso como provedor, né? E isso é muito fácil de você encontrar em qualquer rádio sensacionalista, qualquer tabloide, que a neta surrupiou o cartão de crédito do avô, gastou toda a economia da família e assim sucessivamente. Então, a gestão política precisa voltar-se, sim, para o olhar desse idoso. Ô, Calil, você é paulista? Sou catarinense. Catarinense, eu estava tentando identificar o sotaque dele é bem curitibano, sim. O seu é uma mistura de paulista com catarinense. Qual time você torce lá em Santa Catarina? Rapaz, eu tenho até vergonha de dizer. Não tem que ter, não. Eu sou Joinville Esporte Clube. Joinville, é o teu time do coração. Você mora em Curitiba. Você nasceu aonde, Jordão? Curitiba. E qual time você torce lá, Jordão? Meu time não... Paraná Clube, não vai dizer que é Paraná Clube. Paraná Clube. Do Mazinho Loyola. Paraná, hoje os fortes são Atlético Paranaense e Curitiba, Isso. mas o Paraná vinha aqui no Beira-Rio ganhar do Inter antigamente, sim, né? Sim. O Mazinho Loyola ganhava do Grêmio, né? Era uma pedra no sapato dos anos 90, mesmo. final dos anos 80. Dudu, você tem uma... Você é mais do que colorado, né? Você acompanha a gestão do Inter, tem muitos amigos ali da gestão. Participou, inclusive, no último pleito do Inter, da formação. Talvez seja um assunto distante para o ouvinte mais tradicional, mas você participou da formação de conselho deliberativo, de montagem de chapas e tal. Você é um colorado com uma dose a mais de responsabilidade, dá para dizer assim, Dudu? Olha, Voltaire, eu não participei da montagem da chapa, né? Mas participou de uma chapa. Como é que é? Só explica qual era o seu papel. Você era de uma chapa, que é a chapa do Alessandro Barcelos, só para explicar para o ouvinte, para ele entender, porque é um mundo diferente esse mundo político do futebol, né? O futebol é mais ou menos como a política. Ao invés de serem partidos políticos, são movimentos dentro do clube. Então, eu participava de um movimento, concorria a conselheiro, junto com o atual presidente Alessandro Barcelos, que foi reeleito, né? Eu fiquei de suplente no conselho, então não sou conselheiro do Inter. É suplente. Sou suplente. Carrega, então... Escapamos da segunda divisão agora. Mas carrega a política do clube, acompanha como suplente, acompanha mais perto, né? Com certeza, mais perto, não né? é fácil. A política de clube de futebol, ela é complicada, assim como a política normal, política partidária. A política dos clubes de futebol também ela tem suas peculiaridades e é muito complicada. Eu
estava no interior no final de semana e saí da minha terra, lá de Palmeiras das Missões, domingo às 8h30 da manhã, para estar aqui no Beira-Rio, né? Saiu 8h30 da manhã. 8h30 longe, da manhã, das 5h30 de viagem, o jogo era às 4h, eu tinha que garantir que estaria no Beira-Rio. Presente no Beira-Rio, que por mais que as chances fossem pequenas, a gente não pode deixar de acreditar no nosso time, até porque eu vejo muitos, porque a direção, porque esse jogador, porque é isso, é aquilo. O time não tem dono, o time é nosso. Pelo contrário, tem dono, né? São os seus torcedores. Sim, seus associados. Um clube associativo como o Inter, né? São seus associados, são seus torcedores. A grande maioria nem sócio não é, mas é torcedor e é dono. O Inter tem quantos sócios hoje? O Inter deve ter mais ou menos 140 mil sócios. Eu lembro quando chegou na marca de 100 mil, quando o Inter foi campeão mundial. E o pessoal discute muito, e o que eu acho engraçado, até vou falar aqui. Claro que tem que falar. O futebol é tão passional, né, porque mexe com a questão da paixão, que as pessoas, elas amam ou odeiam, né, de uma maneira muito forte. Eu convivi com 2 presidentes de clubes, convivi com o Romildo, presidente do Grêmio, ex-presidente do Grêmio. Atual prefeito de Osório. O Romildo foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil e depois acabou sendo rebaixado. Convivi quando o Romildo não podia andar na rua porque as pessoas queriam tirar foto e autógrafo, e depois o Romildo não podia ir num restaurante, se sentava lá, sempre vinha alguém para lhe ofender. Agora convivi também e convivo com o Alessandro, que é um colorado que eu sei que estava sofrendo, ainda está sofrendo muito, né? Que problema de gestão todos os clubes têm, e a gente nota que a tolerância da sociedade é muito maior, muitas vezes, com um político corrupto, com alguém que é responsável por um crime hediondo, do que um dirigente de clube por uma derrota. Impressionante. Então a gente vê aí no meio da sociedade pessoas que tiveram problemas gravíssimos sendo aceito de boa, e pessoas que tiveram derrotas futebolísticas que não tem nada para provar moralmente contra aquela pessoa, não pode andar na rua porque é ameaçado, a sua família é ameaçada, e isso é um absurdo. É um absurdo. Se você não venceu, teve problema, a gestão tem problema a gestão, todo mundo sabe que tem problema, como tem as outras gestões. O Inter já estava endividado, hoje a gente sabe a taxa de juros, aí se você está devendo, cada vez se deve mais, mas esse é um debate que agora não dá para fazer, o Inter tem que se recuperar para depois a gente fazer esse debate. Mas o que me apavorou dessa vez foi essa questão da intolerância, em virtude de uma coisa que é um esporte, é uma questão que deve servir para o teu divertimento, não para ódio, não para vontade de querer matar, de querer espizinhar, de querer destruir. Eu torci um dia contra o Grêmio, secar, brincar é uma coisa, entendeu? Agora eu ameaçar, eu querer surrar o gremista. Minha esposa é do Grêmio. Claro. Entendeu? Exatamente. Tu é gremista, tua esposa é colorada, com certeza. Tua noiva é colorada. Eu tenho uma postura, então, eu fiquei muito assustado. Uma coisa que eu nunca, se me oferecessem, seria uma honra até, o cara ser presidente do clube que torce, nunca eu aceitaria ser presidente de um clube de futebol em virtude das reações que a gente vê acontecer. Não sei se em todos os lugares, mas aqui no Rio Grande do Sul, eu acompanhei de perto 2 situações terríveis acontecendo com 2 pessoas sérias, honradas e que são torcedores e são fanáticos. Tiveram problema, tem azar, tem detalhe. O jogador Edenilson, do Inter, por 1/3 de centímetro, ele seria um herói. Ele fez um gol contra o Corinthians no último minuto. O Inter seria campeão do Brasileiro, que não é campeão desde 79. Aquele gol foi dado um impedimento. A torcida do Inter odeia o Edenilson. Então são muitos detalhes que decidem tudo, né? Por isso que eu digo que o futebol é muito complicado, mas ainda bem que o Inter conseguiu, num jogo histórico, com muita emoção, tirando o campeonato mundial vencido aí pelo Inter contra o Barcelona, com certeza foi o jogo mais emocionante da história do Internacional, e os 2 com o Abelão aí, que teve coragem de assumir o time e retirar o risco de rebaixamento, que seria muito complicado. Essa realidade que o Dudu coloca acontece lá com o Atlético Paranaense, Curitiba, ou do velho Paraná também, ou é uma coisa... Porque eu vejo muita gente torcer lá para o Palmeiras, para outros clubes também lá no Paraná, né? Você pega o interior do Paraná, tem muita gente ali que torce para times de outros estados, né? Mas eu acho que essa situação da violência, ela não tem
fronteira, ela está virada nacionalmente. Você falou que você está assustado, né? Eu fiquei assustado que uma semana antes eu estava voltando aqui do Rio Grande do Sul, que eu vim de carro, e passando por Itapema, estava aquele campo de guerra. Aquela simplesmente um negócio de outro mundo. Os caras saíram lá de São Paulo para vir cercar a torcida do Inter que estava indo para o jogo lá. Isso aí é um absurdo. Sim. Né? Algo que seria para você ir com a tua família, hoje você não tem sossego. Como é que você vai levar uma criança para dentro do estádio, a tua esposa para dentro do estádio, para sofrer violência? Né? É algo que assim, não dá para entender. Não dá, sinceramente, não dá para entender. E ainda piora na situação que o Dudu está colocando. Quando a torcida que está ali para apoiar, incentivar, né, e ajudar o próprio dirigente que assumiu esse papel, porque foi colocado ali, acaba querendo agredir. Né? Então... é um absurdo. Calil, você tem uma relação boa aí com o Joinville, acompanha ainda o Joinville? Nem sei que divisão tá o Joinville, Dudu, você que acompanha. Na D. Na D de dado? D de dado. D de dado, tá bem. Tá se recuperando. Eu moro em Curitiba há 30 anos, né? Então, quando garoto, sim, participava, né? O Joinville tem menos de 50 anos, né? Surgiu da fusão de outros 2 clubes. Mas eu acompanhava muito mais do que hoje eu posso. E talvez a confusão de você identificar meu sotaque é porque eu trabalhei durante muito tempo no Nordeste. Né? Então, essa confusão aí de... Você morou onde lá no Nordeste? Em quase todas as capitais. É mesmo? Quase todas. Mas em especial Fortaleza, São Luís e Recife. Legal. Ô Dudu, você falou a importância do clube de associados, né? O Inter tem um slogan que é muito forte, que é o clube do povo, né? Seus sócios, sua torcida. O Inter tem uma história democrática muito bonita, né? A torcida trouxe tijolo, cimento, participou ativamente da construção do gigante da Beira-Rio, esse grande, lindo estádio para quem vai para a Zona Sul de Porto Alegre. A gente está muito na moda falar da tal SAF, clubes e empresas. Explica para o nosso ouvinte o que é o SAF, alguns exemplos do futebol brasileiro e por que outros clubes como o Grêmio e o Inter não se colocam como SAF, por que a gente mantém ainda a cultura dos sócios, por que essa diferença cultural aqui, na tua opinião? Olha, tem vários modelos de SAF, isso está sendo discutido no Brasil, já tem há muitos anos. Nos Estados Unidos, né, com os times de basquete, de futebol americano, na Europa toda, aí, com os times de futebol. No Brasil nós temos alguns exemplos que são bem-sucedidos, outros muito mal-sucedidos e alguns que ainda estão que a gente não sabe qual será o resultado. Nós temos a SAF do Botafogo, que foi campeão ano passado da Libertadores do Brasileirão e esse ano já apresentou muitos problemas. Nesse caso é uma empresa americana do Botafogo. Uma empresa compra o clube. É quase uma privatização do clube. Exato. Existe agora aqui no Brasil, tem a SAF do torcedor, né? É aquele torcedor milionário, bilionário que quer ter o seu time. Isso aconteceu lá no Cruzeiro. Primeiro o Ronaldo comprou e depois vendeu lá para o dono de uma rede de mercados, que é um torcedor fanático do Cruzeiro. Comprou. Ele comprou. Nós temos a SAF do Botafogo, que é o Texo, que é um empresário americano. Nós temos a SAF do Bahia, que é uma SAF muito forte, que muitos apontam que no futuro aí pode... O que é a SAF do Bahia? É uma empresa de qual país você recorda? São os mesmos donos do Manchester City. Do Bahia mesmo, dono do Manchester City. Mesmo dono do Manchester City. Então, tem SAFs que mantêm a maioria das ações do clube lá, vamos dizer, as ações... No controle dos sócios, né? O Fortaleza tem uma SAF criada, mas até agora não tem o parceiro. Entendi. Porque é uma SAF de um modelo um pouco diferente. Criou um modelo, mas ainda não ocupou com o parceiro. O Inter vem discutindo isso, formou um grupo, está discutindo o modelo de SAF. Você é a favor de SAF? Eu não tenho ainda, dependendo da proposta. Porque para mim é meio complicado torcer para um empresário, né, para uma empresa, não para o meu time. Mas dependendo da modelagem dela, se for bom se for valorizado os sócios, né, se dá for oportunidade para o torcedor. Aqui nós tivemos uma situação com o Grêmio há pouco tempo, que um empresário
adquiriu lá a gestão da arena que é o e do doou a arena. O Marques Pan. Dos pães. Do cacetinho, né? Doou a arena, a gestão da arena, não é a arena, né? Até porque eu acho que esse negócio é meio engraçado, né? Porque parece que foi 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares e o Grêmio fazia 10 anos que não conseguia comprar essa arena por 20 milhões de dólares. O Inter vendeu o Gabriel, o guri aí de 17 anos por 23 milhões de dólares. Então, é uma coisa meio engraçada. Por que o Grêmio não comprou? Por que ele comprou? Mas não é comprou a arena, comprou a gestão, mas tudo bem. E ele seria candidato a presidente. Então, seria um bilionário que vinha para ser presidente do Grêmio, mas ele não estava comprando o Grêmio e ele era contra a SAF. Mas, ao mesmo tempo, quando ele viu que não poderia mandar, que tinha uma questão toda política, ele se retirou. Então, ele queria ser o dono, não queria comprar. Então, é uma questão engraçada. Eu ainda tenho dúvidas com relação à SAF, mas está ficando muito difícil do clube associativo, sem uma parceria dessas, competir com o Flamengo, né? Competir com o Palmeiras. O Flamengo é uma SAF Não, hoje? o Flamengo não é uma SAF. O Flamengo é uma potência pelos sócios? É pelo número de torcedores, pela marca Flamengo, pela não audiência, é não é SAF. É eleito um conselho deliberativo que elege um presidente nesses moldes gaúchos também. Da mesma forma. O Palmeiras também não é SAF. Pois é. Tem a Leila, uma empresária que coloca dinheiro, uma torcedora. Mas que respeita a democracia do clube. Não é SAF. E o Corinthians, outro gigante que, se for bem administrado, vai se tornar uma potência como o Flamengo nos próximos anos. Não quebrando, ele vai se tornar uma potência. E aí fica difícil. Então, a CBF está apresentando aí um projeto de controle financeiro, como é que eles chamam? Me fugiu... Auditoria? Não, é um limitador de gastos. Tá. Então, o clube que deve mais de tanto não pode investir mais de 30% do valor da dívida durante aquele período. Né? As janelas terão limitação de compra. Por exemplo, numa janela, o Flamengo vai lá e investiu 600 milhões, o Inter investiu 20. Então vai ter uma limitação nessa janela, pode-se chegar ao máximo de 150 milhões, nessa outra janela, que é a janela menor, 80 milhões, para os times ficarem mais parelhos, sob pena de que nós tenhamos um Campeonato Brasileiro daqui 2, 3 anos, disputado por 2 ou 3 clubes, que é o que já vem acontecendo, mais ou menos, né, aqui no Brasil. Então esse projeto está andando rápido, é a proposta desse novo presidente aí, da CBF, Samir. É uma proposta que tem a aprovação de 80% dos clubes, só não tem aprovação total porque tem 2, 3 que estão muito, muito à frente, mas ela deve avançar e dar uma segurada, né, nessa questão aí que está deixando muito disparelho a disputa. Estamos chegando no momento final aqui do programa, como a gente está nos últimos programas do ano, gravando os especiais aqui. Fair Play Financeiro. Fair Play Financeiro, tá aí. Isso aí. A gente sempre faz aquela tradicional pergunta, né, para todos os nossos convidados e já nos encaminhamos também, junto com essa última pergunta que eu vou fazer, para as nossas considerações finais. Eu quero começar a minha consideração final lá por Curitiba, com o Marco Jordão. Jordão, qual o teu principal desejo para 2026? Para 2026, meu principal desejo é que o mundo se acalme, né? Que o mundo está muito atormentado, né? Você pega guerra lá, Ucrânia, Rússia, o Trump aí querendo dominar o mundo, né? As questões do Trump com a América Latina, ele vai muito além, ele usa maquiagem política e de outras coisas, mas o que ele está é querendo dominar mesmo. Se duvidar, ele vai invadir todo mundo, né? E ele não é um cara que não tem muito respeito, né? A gente é um país muito rico, a gente tem muita riqueza aqui, e o mundo está de olho nisso, né? E a gente tem que defender. Tem que defender a soberania. Tem que defender. Né? Mas o meu desejo para 2026, Walter, é justamente isso, que a humanidade, né, volte a ser mais humana, né? Que hoje ela está muito desumana. O poder e a necessidade de se ganhar tá acima de tudo. E eles estão passando que nem rolo compressor, não querem nem saber, não respeitam isso. E, Jordão, um balanço de 2025 e uma perspectiva de 2026 sobre o teu negócio também na Editora Brasil. Como é que foi o ano e como é que está o mercado para 2026? Sim, Voltaire, a educação
ela é que movimenta o mundo, na minha opinião. E aqui no Brasil a gente precisa cada vez mais se investir em educação. A gente tem que ter essa consciência, né? Existem estudos que a cada R$1 que você investe em educação, ele retorna. Hoje, né, era $3, o estudo falava, mas retorna pelo menos R$50, que não é de forma palpável e sentível para cofre nenhum, mas uma população bem educada, você vai ter menos trabalho na questão da limpeza urbana, da segurança pública, na questão da saúde, né? Se você educar a população, né, isso tudo diminui. Então, eu acredito que esse movimento que a educação vem fazendo e vem crescendo é muito importante. E o balanço é que a Editora do Brasil vem aí se destacando, né, e ganhando mais espaço no cenário nacional aí, com as suas soluções e levando soluções que realmente garantem o aprendizado das crianças e a evolução, que isso é muito importante para os nossos municípios, que hoje a educação virou uma possibilidade de entrada de recursos, porque se você tem um ICMS educacional e você atinge e alavanca os índices do seu município, você recebe mais recursos. Se você alavanca seus índices no IDEB, você recebe mais recursos, né? Você alcançar os índices também te proporciona VAR. Então, através disso é que a gente vai transformar tudo, né? É aí que está o grande segredo. E eu vejo que a Editora do Brasil vem avançando bastante, crescendo muito, trazendo soluções inovadoras, né, que proporcionam tudo isso para os municípios brasileiros. Marcos Jordão, especialista em educação, participando do programa de hoje, Sintonia. Muito obrigado e até a próxima, Jordão. Não sei se vai ser em Curitiba, ou se vai ser em Brasília ou em Porto Alegre, mas a gente se vê aí pelo Brasil sempre, né? É isso aí, Walter. Até breve, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui com pessoas que contribuem muito para a sociedade, né? O professor Calil aqui, a sumidade na questão da educação, o prefeito Dudu aqui, né? Que faz toda a diferença para a sociedade aqui do Rio Grande do Sul e que pode proporcionar também aí a nível Brasil, porque claro, a gente tem que transcender, né, essas questões de Estado, deixar as fronteiras e que outros venham se espelhar no que é feito também. Professor Calil, qual o teu principal desejo para 2026 e as tuas considerações finais, professor Calil? Rapaz, são tantos desejos, mas se eu for escolher um, seria a serenidade. E acho que vem muito ao encontro do que foi discutido nesse final de tarde conosco aqui, né? Acho que a gente vive num mundo tão turbulento, tão estranho, esquisito, que para 2026 eu queria um pouco mais de alívio, de ponderação, de serenidade. Isso, serenidade mesmo, né? De pensar no próximo, de pensar no dia de amanhã, de pensar nas crianças, de pensar no idoso. Seria a serenidade, né? E eu aposto muito que nós estamos numa trilha correta, né? Numa trilha de eficácia, de eficiência. Nós já estamos respirando os outros ares, passamos por momentos muito mais turbulentos, né? Que foi a pandemia, que foram outras crises, guerras. Graças a Deus nós não temos esse problema no nosso território, mas temos muitas coisas ainda que precisam ser revistas, né? Então, serenidade para 2026. Muito obrigado, professor Calil. Um prazer lhe conhecer e você sempre é nosso convidado no nosso espaço, nas nossas rádios. Obrigado por estar aqui conosco hoje aqui na PUC em Porto Alegre e prazer lhe conhecer. Da mesma forma. É uma grande honra conhecer o senhor. Dudu Freire, sempre prefeito. Eu gosto desse termo, viu, Jordão? Sempre prefeito, sabe por quê? Claro que Palmeira hoje tem o Evandro, nosso amigo, prefeito do Partido dos Trabalhadores, amigão nosso, mas ele também vai ser sempre prefeito. Eu acho que prefeito é um sempre prefeito, porque o prefeito é o ente político mais próximo da sociedade. O prefeito, a população encontra no supermercado fazendo compra e aí cobra do prefeito. Que a lâmpada está
tá estragada a lâmpada, que tem um buraco na frente da rua, que o posto de saúde naquele dia não foi o médico, que a escola municipal naquele dia o professor não conseguiu ir. Aí o prefeito vai na farmácia cobrado, aí ele vai dar uma caminhada com a esposa na praça para fazer um exercício, ele é cobrado. Aí o cidadão, ele não encontra o governador assim na rua, né? Porque tem todo um staff. O presidente da república é difícil ele encontrar na rua, um senador. Agora o prefeito está misturado na festividade do município, ele é um daqueles moradores que chegou lá e que às vezes carrega uma responsabilidade ainda maior, porque é cobrado, e agora em termos de rede social ele é cobrado no Facebook, cobrado no WhatsApp, cobrado no Instagram. Dudu Freire, qual é o teu principal desejo para 2026 e tuas considerações finais aqui no nosso programa Sintonia na Rádio Pampa, FM 97.5, Rádio Acústica FM 97.7 e Rádio A Hora FM 102.1. Antes, para descontrair um pouco aqui, eu lembrei de uma frase do Brizola, e ela cabe bem agora, porque nós estamos conversando aqui com o Jordão e com o Calil, que são especialistas na área da educação, em um debate onde o Brizola diz para o Fernando Henrique, discutindo sobre os CIEPs, né? E o Fernando Henrique dizendo que era muito caro que ele falasse sobre o preço dos CIEPs, porque ele era um programa muito caro. E o Brizola disse, olha, caro mesmo é a ignorância. Então, em educação sempre é investimento. Sempre é investimento, isso é muito importante. Se nós tivéssemos aí investido como deveria em educação, nós não estaríamos hoje sofrendo em muitas questões sociais como a gente vem sofrendo. Mas o meu desejo para 2026 vem ao encontro aí do que os amigos falaram. É mais serenidade, é mais humanidade, porque o mundo está muito complicado, está assustador, assusta mesmo o que a gente presenciou naquele conflito que eu não posso chamar de guerra lá em Gaza, né, onde crianças estavam sendo assassinadas e mulheres, independente do porquê que estavam sendo, o que aconteceu, e a gente via que aquilo não tocava um percentual muito significativo da população aqui no nosso país e no mundo todo, né? As pessoas, não, tem que matar mesmo, tem que fazer. Isso assusta muito, né? Então nós precisamos que o mundo esteja mais pacificado, que as pessoas tenham um maior sentimento de humanismo, né? Que consigam enxergar um pouquinho à frente, né? Se preocupem também com o planeta, porque essa questão climática, ela é a prioridade das prioridades. Nós temos que ter isso como a prioridade zero, não tem como não ser, porque nós estamos colocando em risco o nosso próprio planeta. E nós vimos recebendo avisos, e agora não são mais avisos, né? As coisas estão acontecendo e as pessoas estão perdendo a vida, estão perdendo seu patrimônio, estão perdendo o seu negócio e parece que não querem acreditar naquilo que está ali na frente dos seus olhos. Então é outro ponto muito importante que eu espero que as nossas lideranças, os nossos governantes coloquem realmente como prioridade número 0. E para mim é uma satisfação ter participado aí com os amigos, com o Calil, com o Jordão e contigo, Voltaire, e fico sempre à disposição, porque sempre é uma boa conversa. Agora, a gente está encerrando, né? Eu tô um pouco... Eu tenho uma visão um pouco crítica, né? A gente está vivendo o mundo da inteligência artificial, o IA, né? O que antes parecia ser distante, o 2025 ele aconteceu e a tendência agora é cada vez acelerar mais. E claro que tem várias correntes que defendem que isso vai gerar oportunidades na inovação, mas às vezes eu chego no McDonald's, tá? Vou ali pegar um Mac Cheddar, tá? Nem ganho propaganda aqui, mas como é uma marca conceituada. E aí, antigamente eu chegava no McDonald's, numa lancheria, e tinha pelo menos uma pessoa que estava tendo seu primeiro emprego ali, atendendo, eu pedia para ele me atendia, eu dava o dinheiro, eu passava o cartão, ele me dava o troco, gerava um emprego. Hoje não, eu chego um totem como esse, Sintonia, que eu aperto, qual hambúrguer que eu quero, o refrigerante que eu quero, sai uma ficha, eu coloco uma ficha ali e vem um negócio assim meio pronto. Aí eu vou no Zafari ou qualquer outro supermercado, não vou deixar só o Zafari, vou dar um abraço no meu amigo Assum também, que tem uma grande rede, ou Carrefour, enfim, qualquer mercado aqui. E aí eu vou no caixa, e antes eu via que no caixa, ali no mercado, eram pessoas, principalmente jovens, até de periferia, que estavam tendo ali o primeiro emprego, era um caixa de supermercado, depois aquela pessoa vai se qualificando, ia para o administrativo, ia para a gestão, e hoje não.
eu chego ali, é outro totem, aí eu passo, né, o meu produto, passo a salada, o tomate, digito, tiro, não preciso mais eu vejo cada vez menos trabalhadores. É essa IA que estão nos vendendo? Uma IA que está causando uma inovação? Aí o mercado me diz, não, mas aquela pessoa que estava ali no caixa, ela está trabalhando com inovação, ela tá desenvolvendo o totem. Mas me parece que essa realidade está um pouco distante ainda, Dudu. É essa IA que querem nos vender, Dudu? Olha, Voltaire, para nós ficar discutindo essa questão, acho que precisa mais uns 3 programas desse aí, mais ou menos. Essa relação de trabalho com inovação, com inteligência artificial, não é uma coisa tão simples assim de fazer, né, esse debate e aprofundar. Jordão. Tem muita coisa positiva, como também tem questões que são negativas. Pois é. Né? Jordão. Então, Voltaire, eu tô com o Dudu. Tem muita coisa positiva e tem muita coisa negativa. Nessa questão aí dos totens, de tudo isso, então eu vou te dar um cenário pior ainda. Hoje em Curitiba começou a funcionar o único supermercado que não tem ninguém lá dentro. Pois é, e isso é inovação? Você faz um cadastra teu cartão de crédito lá, e a hora que você passa, ele tem um sensor que reconhece teu celular, ok? Você entra, pega as coisas e sai. Quando você chega em casa, está a nota fiscal no teu computador. Né? Sem ninguém. E se você tentar furtar, aí sim, vem rapidinho, segurança para segurar. Isso é uma tendência, é redução de custo, então substituição. Né? Agora, o que eu volto a dizer? A gente precisa investir na educação para que as nossas crianças estejam preparadas para isso, para realmente desenvolver. E hoje não está. Hoje nós estamos sendo dominados por... Nós estamos dando emprego para o pessoal lá fora, porque como é digital, né, eles desenvolvem, a tecnologia vem para cá e a gente tem que se submeter. Né? Eu vou pegar aí o governo do estado do Paraná, que está implementando os bondes, né, eletromagnéticos, que eles andam sozinhos em cima de uma tinta. É uma tinta que foi pintada nas ruas e ele anda sozinho. Está se deixando de ter cobrador, está se deixando de ter um motorista. Hoje tem uma pessoa que fica dentro desse bonde só para uma questão de emergência. A partir do momento que isso daí se consolidar, eles vão sacar, não vai mais precisar. Né? Então, existe esse movimento. Redução de custo, né? Que todo mundo vem buscando. É aquela questão do eu quero ganhar mais, a ganância, né? Então mudou muito. Então a gente tem que preparar as nossas crianças para eles entrarem nesse mercado de trabalho e daí sim ganhar espaço e travar algumas coisas. Mas tem coisas que não tem volta mais, infelizmente. Professor Calil, tua visão crítica sobre o tema? Eu me amparo muito em Gramsci. Gramsci tem um pensamento que fala: o passado nunca morre e o novo nunca deixa de nascer. Porque para eu ter esse modelo de trem elétrico sem condutor, eu preciso que alguém tenha feito todo o projeto inicial, tenha pintado a tinta azul. Para que esse totem exista, né, eu tenho que ter tido a oportunidade da mão de obra ir lá e ter feito. Então, assim, nós vamos durante muito tempo ficar nessa discussão entre o céu e a terra, tá? Do que vale mais a pena. Eu acho que o momento temporal é esse. A tecnologia veio, ela tem uma dominância infinita, e por isso que a educação se faz tão importante, né? Porque eu preciso capacitar essa criança, que hoje está aqui ao meu olhar, para que ele tenha, assim, protagonismo e que avance muito mais do que eu avancei. Porque a proposta de uma educação cidadã é que o discípulo supere o mestre, que o aluno seja melhor que o professor. E é isso que a gente precisa nesse país, que a gente acredite realmente que as crianças, em algum momento, serão muito superiores aos professores. Marco Jordão. Mas para isso a gente precisa investir e apostar. Acreditar que as crianças que nós temos nas mãos, eles são capazes. Né? Não faz muito tempo, não está muito distante, eu escutei de um empresário no município
onde nós estávamos implementando uma solução, ele falando que a gente ia acabar com a indústria dele, né? Ele tem uma indústria de parafusos e porca. E aí eu falei, mas como assim nós vamos acabar com a sua indústria? Não, é que vocês estão acabando com a minha mão de obra barata, porque se eles começarem a adquirir conhecimento, eu não vou ter como pagar eles mais. E aí fica o exemplo, ele precisa também, sim, de mão de obra especializada para ele poder dinamizar o negócio, para não ficar arcaico. Mas para isso, volto a dizer, a gente tem que investir em educação e potencializar as nossas crianças. Dudu Freire, e para a gente encerrar, entrou a IA, entrou a tecnologia, a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes conectados com seus smartphones, com seus iPhones ou smartphones dentro das redes sociais e, ao mesmo tempo, uma sociedade que está cada vez mais sozinha. As crianças e os adolescentes não têm mais tantos amigos como a gente tinha nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 70. Estamos com um controle remoto na mão que a gente se comunica com qualquer pessoa do mundo, mas estamos convivendo entre pessoas cada vez menos, Dudu. Com certeza. Até quando a gente conto para minhas filhas, né? Tenho 2 filhas, o que eu fazia quando eu tinha a idade delas, ou bem mais novo, não acredito. Mas como? Andava por cima de casa, andava pulando e fazendo e acontecendo, e atirando pedra, fazendo guerra disso, daquilo. Mas como é que faziam isso, né? Não existe isso. Por quê? Porque a grande maioria das crianças hoje está fechada e está com tudo que ela precisa na cabeça dela, na sua mão, né? Que é o telefone, é o smartphone, são os computadores e tudo que oferece. Isso é uma questão complicadíssima e inclusive, a gente vê muitas crianças com problemas com relação a esse uso excessivo da tecnologia, né? Por exemplo, os números de ansiedade em crianças subiram, né, de uma forma assim, inimaginável em virtude dessa questão. Hoje a informação é o tempo todo, até nós mesmos temos que estar olhando o celular, tem que estar pegando, senão parece que está faltando alguma coisa. Então isso realmente mudou, né? Mudou, o mundo vem mudando. Mas voltando um pouquinho na questão anterior, né? O Jordão e o Calil comentaram muito bem. Essa substituição de mão de obra por tecnologia é o que valoriza cada vez mais a educação. Antes, eu falando no começo do programa, que eu falei que os países que conseguem evoluir, as grandes empresas, o seu maior produto não é um objeto, e sim é a inteligência, aquilo que eles conseguem desenvolver de maneira diferente, de maneira inovadora, em todas nas questões, inclusive de saúde, até um medicamento inovador, né? Mas para isso precisou ter um mega especialista, alguém que estudou, que teve uma educação qualificada e que fez com que aquele medicamento fosse descoberto. Se não me engano, é a Dinamarca que teve um aumento gigante no seu PIB em virtude das canetas emagrecedoras, da Ozempic e da Wegovy. Né? Mas aquilo foi desenvolvido com pesquisa por pessoas que tiveram uma educação de muita qualidade. Então a gente tem que cada vez mais, né, fazer com que no Brasil se valorize a educação e que a gente tenha, né, realmente mão de obra qualificada para atacar em todas as pontas, principalmente nessas questões aí vinculadas à inovação. O presidente Lula, a gente está falando sobre isso, e rapidamente, a gente tem mais 3 minutos só. Tudo muito rápido. O presidente Lula acerta ao dizer para as crianças não ficarem com o celular dentro da sala de aula? Acerta? Acerta, na opinião do... Acerta, Jordão? Você tem espaço de fala total, você e o professor Calil. Acerta, Voltaire, e digo mais. Eu acho que tem que vir uma política pública de conscientização da população do uso. Assim como foi feito com cigarro, assim como foi feito com bebida, assim como foi feito por outros canais. Porque hoje isso é um problema de saúde pública. O Dudu colocou muito bem. É a criança que está sofrendo de ansiedade, daqui a pouco é a depressão, ou a gente pegar aí a questão dos suicídios, os índices alarmantes, tudo em função disso, tudo em função do uso dessa tecnologia que deixou exatamente como você falou. As crianças são muito individuais hoje, elas não têm amigos, elas vivem no mundo dela. E aí a gente está aumentando todos esses outros índices. Calil.
Acerta. Acerta? Acerta, com toda certeza. A tecnologia, ela aproxima quem está muito distante e afasta quem está do lado. É. Então, a sociabilização dessa criança... A mãe e o pai, para chamar para a hora da janta, é mais fácil mandar uma mensagem no grupo da família. Isso. No WhatsApp. Acerta, sim. E diferente do nosso tempo, né? Nosso tempo que eu vou falar de nós três aqui para cá. Não vou nem falar de você. Que o pai ou a mãe chamava uma vez, você não ia, você ia se arrepender até o último, ou ele te olhava. Hoje, as crianças desafiam. Por quê? Porque a tecnologia ensinou que ele pode desafiar. Que legal. Aí... Baita debate. Colegas e amigos, só para avisar vocês que a gente fez 3 programas de rádio hoje. Então, nas próximas 3 semanas, vamos debater política, vamos debater tecnologia, educação, mercado de trabalho, porque nossos programas são de 30 minutos. A gente está terminando aqui a gravação de 1h30, a não ser a nossa rádio acústica e a hora que aí esses rodam na essência, né? Principalmente a acústica 10 da noite. Aí o Fábio Renner só bota play na minha gravação e deixa rolar. Vamos até meia-noite debatendo, que é sempre muito bom, e na rádio a hora também. Mas o Paulo Sérgio Pinto não me dá muita colher, nem o Gadré. Lá é 30 minutos, 30 minutos, 30 minutos, né? Então esse que é o detalhe. Jordão, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Voltaire. Até a próxima. Agradeço aí a presença do Dudu. Gostou de conhecer o Dudu? Eu já conhecia, né? Não, mas eu digo que tem uma... É que mas não é todo dia que o cara tem uma amizade de 1h30 com a pessoa, né? O momento que a gente teve hoje foi bom, ímpar, porque a gente discutiu de tudo, né? A vida, vários né? temas aqui, né? E aprofundou bastante. Acho que foi excelente. E obrigado também, Calil, e a toda a comunidade do Rio Grande do Sul. São milhares de ouvintes que te acompanham. Que tá nos muita gente aí. te ouvindo, muita gente ouvindo mesmo, principalmente aqui em Porto Alegre, região metropolitana, no FM 97.5. Professor Calil, sempre uma honra, e quando estiver novamente aí próximo, apareça para debater os assuntos que impactam e fazem a diferença na sociedade brasileira. Obrigado, Voltaire. Prazer enorme também conhecê-lo, Dudu. Muito e obrigado. É Dudu mesmo, né? Porque causa um estranhamento. Eu também tive estranhamento quando ele era prefeito. Eu sempre chegava assim, o presidente do Tribunal de Contas, Ministério Público, vim aqui com o presidente Eduardo. Aí chegava, não, Dudu, não é Dudu, é Dudu. Dudu. Na urna era Dudu Frei, né, Dudu? Na urna mesmo. Obrigado, Calil. Obrigado a você também. Dudu, até uma próxima e uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite e uma boa madrugada. Obrigado, Voltaire. Para mim foi uma satisfação conversar aqui com os amigos, com o Jordão, com o Calil. Aprendi muito nessa 1h30 e fico sempre à disposição. E você confere, né? Eu vou mandar para vocês o link no YouTube. Esse programa está todo no YouTube. Depois eu vou mandar alguns cortes também para vocês colocarem no Story, ou mandar pelo WhatsApp e também nas rádios. Muito obrigado pela audiência de todos. Você pode me seguir também no Instagram, @voltaire.santos. Eu volto na próxima semana com mais informações que impactam e fazem a diferença aí na sua vida. Um feliz 2026 com muita paz, saúde e felicidade. Tchau!